Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre o Brasil Império, primeiro reinado. Esse tema traz aí o início da história do Brasil independente. É a formação do Estado Nacional Brasileiro. Como a gente sabe, para a formação de um Estado Nacional, eu preciso delimitar fronteiras, eu tenho que criar um exército nacional, eu tenho que, já que eu estou no século XIX, esboçar uma Constituição, eu tenho que estabelecer um conjunto de funcionários públicos, eu tenho que ter uma moeda nacional, uma língua oficial da nação. E tudo isso vai ser feito, vai ser construído no Brasil Império a partir do primeiro reinado. Nós tivemos um processo de independência elitista que compôs com os metropolitanos, que compôs com os portugueses. O nosso primeiro governante não foi um brasileiro, foi um português. Português este, herdeiro do trono de Portugal, Quando ele abdicar, quando ele renunciar à coroa do Brasil, ele vai para Portugal brigar pela coroa portuguesa, ele vai conquistá-la. O nosso Dom Pedro I é o Pedro IV de Portugal. Esse processo tinha muito a ver com os interesses das elites. As elites que eram coloniais agora se tornariam as elites nacionais. E essas elites, proprietárias de terras, proprietárias de seres humanos escravizados, tinham claros interesses que não queriam que fossem mexidos. A realidade socioeconômica do país era extremamente perversa, a concentração de renda era brutal, o acesso à liberdade era baixíssimo. Essa elite, então, garantiu o seu poder através da repressão das camadas populares, da repressão aos escravos, da repressão aos nativos, aos indígenas. Muito bem, a forma que ela encontrou para manter esse seu poder foi apoiar um processo de independência elitista comandado por Dom Pedro I. Nesse momento, formam-se dois partidos, não no sentido de partido político institucionalizado, como temos hoje, no sentido de partes do sistema político, do sistema de poder, O Partido Português, comandado por Dom Pedro I, que apoia Dom Pedro I, que tem na sua maioria os comerciantes portugueses instalados na corte, no Rio de Janeiro, e do outro lado o Partido Brasileiro, das elites agrárias brasileiras, proprietárias de terras e de seres humanos escravizados. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que Portugal não vai ficar de braços cruzados aceitando a perda do Brasil. Nós teremos guerras de independência entre 1822 e 1823, em várias capitanias. Capitanias essas que vão virar, agora que o Brasil se proclamou independente, províncias do Império. Então, a antiga capitania de Minas Gerais vira província de Minas Gerais. A antiga capitania do Rio de Janeiro vira província do Rio de Janeiro. Província de São Paulo. Muito bem. Dom Pedro vence militarmente, as tropas leais a ele vencem militarmente os portugueses em 1823. Há uma grande participação aí em várias capitanias de camadas populares. Nós temos até o registro de mulheres que participaram da luta. Maria Quitéria é o símbolo dessa luta aí. Mas as elites comandam o processo. Nesse sentido, é instalada em 1823
a nossa primeira Assembleia Constituinte. O que faz uma Assembleia Constituinte? Elabora uma Constituição para o país. E o que é uma Constituição? Um conjunto de regras, um conjunto de leis que rege o país. Essa Assembleia Constituinte, ela vai ter, claro, os representantes das elites brasileiras, mas também dos grupos portugueses aqui instalados. O grupo brasileiro vai ser majoritário nessa Assembleia e vai pretender uma divisão em 3 poderes, onde o poder executivo exercido pelo imperador fosse submisso ao poder legislativo exercido pelos deputados. Dom Pedro não gostou nada dessa história. Os membros dessa Assembleia também aprovaram um critério de voto, um critério censitário de voto. O voto censitário é aquele baseado na propriedade, só vota quem tem propriedade, só é votado quem tem um valor maior de propriedade ainda. E o critério que eles colocaram foi de alqueires de mandioca. Isso porque a maior parte dos membros do Partido Brasileiro eram latifundiários que tinham alqueires de mandioca plantados. Era uma forma de excluir os portugueses, já que esses eram grandes comerciantes, importadores e exportadores. Viviam do tráfico de escravos, mas também do tráfico de mercadorias europeias e brasileiras, como açúcar. Eles tinham dinheiro, mas não tinham alqueires de mandioca. Esse projeto de Constituição ficou conhecido como Constituição da Mandioca, por conta disso. Ele virou Constituição? Não virou. Por que não virou? Porque Dom Pedro vai dar o primeiro de uma série de golpes de Estado da história brasileira. Ele vai cercar com seus soldados, com suas armas, a Assembleia, o prédio da Assembleia. É a chamada Noite da Agonia. Ele vai dissolver a Assembleia, vai prender os líderes contrários ao seu poder, vai exilar uma série desses líderes. Ele fecha a Assembleia, ele dissolve a Assembleia. É o primeiro de uma série de atos autoritários de Dom Pedro I. Em 1824, ele outorga a Constituição, que é a primeira Constituição brasileira. Uma Constituição pode ser outorgada quando ela é imposta, é uma Constituição autoritária, ou pode ser promulgada, quer dizer que ela foi votada por uma Assembleia Constituinte. Essa primeira Constituição, a Constituição de 1824, foi outorgada. Foi imposta por Dom Pedro I. Ela trazia uma série de normas autoritárias, absolutistas. Na forma, ela se apresentava como liberal. Seria um governo constitucional, teria divisão de poderes, haveria tolerância religiosa, o voto seria censitário, até aí tudo bem. Só que ela dividia em 4 poderes. Então tinha o executivo, exercido pelo imperador, o legislativo, pelos deputados e pelos senadores, porque era bicameral. Tinha 2 casas legislativas, Câmara dos Deputados e o Senado.
o judiciário, exercido pelos juízes nomeados pelo imperador, e o poder moderador, exercido pelo imperador e pelo Conselho de Estado. Um grupo de notáveis próximos ao imperador. Pelo poder moderador, ele podia fechar a Câmara dos Deputados e o Senado quando ele bem entendesse. Ele nomeava os senadores, que eram vitalícios, ficavam no cargo até morrer. Ele nomeava e demitia os juízes do Poder Judiciário. Pelo poder moderador, ele exercia poder absoluto, sem se apresentar como absolutista. Ele se apresentava como liberal. Essa Constituição que se proclama liberal, ela vai garantir lá a liberdade religiosa, só que ela garante que a religião católica é oficial do Império do Brasil. E os membros da Igreja Católica são funcionários do Estado, pelo sistema do padroado. E as normas do Papa entram em vigor no Brasil quando o imperador dá o seu beneplácito, a sua aprovação. As outras religiões só poderiam ser professadas dentro de casa. Eram proibidas que se organizassem templos de outras religiões. Então eu te dou a liberdade só de boca. Porque na prática você não vai poder exercer sua religião. Se você quiser registrar o seu filho, tem que ser na Igreja Católica. Se você quiser votar, é na Igreja Católica. Eram eleições paroquiais. Se você quiser registrar a sua propriedade, a sua fazenda, você vai fazer na igreja. A Igreja Católica é uma repartição do Estado brasileiro também. Há uma ligação entre igreja e Estado nesse período. Não existe Estado laico no Brasil, império. Outro dado dessa Constituição que é fundamental, ela mantém a escravidão como uma instituição legalizada. E é uma Constituição que se proclama liberal, portanto que defende a liberdade, só que mantém seres humanos escravizados. Mais da metade da população era de escravos. É uma Constituição que proclama que é dever, que o Estado deve garantir a instrução pública, mas não obriga o Estado a garantir a instrução pública. Portanto, durante o período todo do Brasil Império, nós não tivemos a criação de uma rede de escolas públicas de educação básica. Resultado, o brasileiro, durante todo o século XIX, era analfabeto. Mais de 95% da população era analfabeta. Mesmo entre aqueles que tinham propriedade, nós temos uma quantidade absurda de analfabetos. O Brasil não tinha universidades. Muito bem. Essa Constituição também estabelece que o governo do Brasil é um governo unitário, centralizado. Tudo parte do Rio de Janeiro, tudo parte do imperador. Então, as províncias não têm autonomia. Os governadores das províncias são todos nomeados pelo imperador. Então, os regionalismos são negados. As elites locais não vão gostar nada dessa história. Outro dado importante: as mulheres estão de fora do processo. São consideradas propriedade dos homens. Não votam, não têm direito a voto. Elas nem são mencionadas
votam os homens maiores de 25 anos que tenham renda superior a 100 mil réis para as eleições paroquiais. Para ser eleitor de província, tem que ter 200 mil réis. Para ser candidato a deputado, 500 mil réis. E senador, 700 mil réis. Então, o voto é censitário e indireto. O eleitor de paróquia escolhe o eleitor de província que vai escolher deputados e senadores. Num processo viciado, fraudulento, não existe voto secreto, não existe justiça eleitoral. Os poderosos é que vão comandar o processo e vão brigar entre si pelo poder. Esse é um período bastante violento, né? Todo o período do Brasil Império é bastante violento. Dom Pedro, então, mostra sua cara autoritária. Vai ter reação ou não vai ter reação? Vai. Como eu já disse, esse centralismo excessivo vai deixar as províncias insatisfeitas. A primeira revolta já vem no mesmo ano da outorga da Constituição, em 1824. Um grupo de 4 províncias do Nordeste se separa do restante do Brasil e tenta formar a Confederação do Equador, um movimento separatista, republicano, liberal. Pretendia se proclamar a república. Esse movimento foi liderado por Frei Caneca, que vai denunciar a Constituição outorgada, o poder moderador como mola mestra da opressão, proclamar as liberdades. Só que esse movimento vai ser duramente reprimido e Frei Caneca será fuzilado. Em 1825 nós teremos uma nova revolta, a revolta da Cisplatina. Ali nós teremos questões internas e externas. A província Cisplatina tinha sido anexada por Dom João VI. Ela pertencia à América Espanhola e Dom João, lá em 1816, vai anexar a província Cisplatina. Quando o Brasil se tornou independente, a província Cisplatina estava dentro desse território. Só que haverá uma disputa entre Argentina e Brasil pela província Cisplatina. E, claro, o grupo separatista da própria província. Ali ganha força um movimento republicano, liberal, que vai ser apoiado financeiramente pelos ingleses. A Inglaterra vai exercer no século XIX o papel que os Estados Unidos vão exercer no século XX e XXI, né? Qual é? O de imperialismo, o de nação europeia dominante na região. E a política inglesa vai ser dividir para conquistar. Quanto mais divididos os países da América Latina, melhor. Serão nossos mercados fornecedores de matérias-primas e consumidores de produtos industrializados. Então a Inglaterra, durante o século XIX, vai agir fortemente na região e ela vai apoiar a independência da província Cisplatina, que em 1828 se torna a República Oriental do Uruguai. Então o Brasil perde território no primeiro reinado. Bom, os problemas de Dom Pedro não são só de ordem política. Você tem uma questão econômica muito grave durante o primeiro reinado. Os principais produtos de exportação brasileiros estão em queda. Açúcar, tabaco, algodão. O país
já surge endividado, porque ele precisa contrair dívida para formar o Estado Nacional. Ele tem que contratar funcionários, ele tem que formar um exército, vai ter guerra de independência, vai ter guerra lá na Confederação do Equador, vai ter a Guerra da Cisplatina. O resultado é que a gente vai se aliando cada vez mais à Inglaterra. Pelo reconhecimento da nossa independência, a Inglaterra forçou a renovação dos termos do Tratado de 1810, que garantiam tarifas preferenciais aos ingleses. Os produtos ingleses entravam no Brasil pagando apenas 15% ad valorem. Isso vai permanecer por mais 15 anos, a partir de 1827. Resultado, não tivemos nenhum tipo de desenvolvimento manufatureiro industrial no Brasil do primeiro reinado. Ficamos dependentes economicamente e financeiramente da Inglaterra. Portugal reconheceu a nossa independência em troca de que assumíssemos a dívida portuguesa em relação à Inglaterra. Bom, o problema financeiro então se agrava. A inflação é altíssima, a desvalorização da moeda brasileira é altíssima. O Banco do Brasil vai à falência em 1829. E só vai ser reorganizado na regência. Então, os problemas econômicos e financeiros do governo Dom Pedro I são terríveis. A realidade social é perversa. Mantém a escravidão e os conflitos que a imposição desse desumano modelo de exploração do trabalho produz. Então, os escravos continuam se revoltando, continuam formando quilombos, continua a violência. Porque a violência não é domínio, não é privilégio das elites. As elites são violentas, mas aqueles que estão sendo violentados também respondem com violência. Então você tem aí um Brasil extremamente violento, bastante corrupto. Que é a visão, a ideia do Montesquieu. Todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então há o abuso de poder dessas elites proprietárias de terras e de seres humanos escravizados. Há o abuso de poder por essa corte instalada no Rio de Janeiro. A Marquesa de Santos tinha esquema de propina. Ministros de Estado de outros países, para fazer negócio com o Brasil, tinham que pagar propina para ela. Quem era ela? A principal amante de Pedro I. Isso era escancarado. A esposa tinha que engolir a amante como sua dama. A filha da amante como filha reconhecida. E Duquesa de Goiás. Você tem então um processo onde essa figura que tinha sido elevada à condição de salvador da pátria vai se demonstrando um ser autoritário, um ser que não tem nenhum apego moral, né? Quando ele vai embora, um dos que eram seus apaniguados, diz para ele, me leva com você. Ele fala, não, você caiu em desgraça porque você quis, por que você não roubou igual o outro? Então é escancarado. É a mesma ideia corrupta da antiga metrópole. Ele é um metropolitano. Quando a coisa fica muito feia aqui, ele volta para Portugal. E a coisa fica muito feia em todos os sentidos. E aí ele
tem uma questão que é o quê? Dom João VI, seu pai, morre lá em Portugal. Ele tem o direito de pegar o trono. Só que ele abdica do trono português em nome da filha, Maria da Glória, uma criança. Casa a menina com o irmão dele, Dom Miguel, e o coloca como regente da filha. Só que Dom Miguel se proclama rei de Portugal. E aí ele começa uma guerra contra o Dom Miguel lá em Portugal, com dinheiro dos impostos dos brasileiros. Resultado, as elites perderam a boa vontade que tinham com ele. Ele ficou tóxico demais. Então, nós vamos ter conflitos no Brasil entre portugueses e brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro. Esses conflitos violentos, o mais conhecido a Noite das Garrafadas, constroem um sentimento ruim de xenofobia dos brasileiros em relação aos portugueses. Xenofobia é o ódio ao estrangeiro, a aversão ao estrangeiro, pelo medo que se tem do estrangeiro. Qual era o medo do brasileiro? Que fosse recolonizado, que voltasse à condição de colônia. Esse medo, ele está presente durante todo o primeiro reinado. Então, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro vai abdicar. O que significa abdicar? Significa renunciar. Ele vai renunciar em nome do filho dele, que tinha 5 anos, Pedro de Alcântara. Ele vai dizer, olha, meu filho tem uma vantagem em relação a mim. Ele é brasileiro. Então eu vou renunciar em nome dele. Se vocês não podem aceitar a liderança de um português, vocês vão aceitar do meu filho que é um brasileiro. E volta para a Europa para brigar pelo trono português. Que Brasil que ele deixa? Ele deixa um Brasil que continua agrário exportador, que continua escravista, que as mulheres não têm direito à cidadania, lutam pelos seus direitos, tentam mudar a história, mas o patriarcado é sempre reforçado. Uma constituição autoritária, uma excessiva centralização do poder na corte no Rio de Janeiro. E tudo isso vai gerar conflitos, mesmo depois que ele vai embora. Ah, então Dom Pedro vai embora, agora tudo vai se resolver. Muitas vezes o brasileiro tem essa ilusão. Vamos tirar uma pessoa que aí tudo resolve, quando o problema é estrutural. Claro que não vai resolver. As mesmas questões continuam lá. Cadê a abolição da escravidão? Cadê a melhor distribuição das terras? Cadê uma política educacional? Não tínhamos nada disso. E as elites, na sua tacanhice, na sua pequenez, não vão se movimentar para isso. Aqueles que brigavam por isso eram minoritários. E aí nós temos Dom Pedro I abdicando, e aí vai começar um novo período, que é o período das regências, é o período regencial. Isso porque aquele que vai ser Dom Pedro II, a partir de 1840, só tinha 5 anos. E pela Constituição que o pai dele outorgou, ele teria que ter 18 anos para ser coroado. Como ele não tinha, a Assembleia Geral, deputados e senadores, iriam escolher 3 regentes para governar o Brasil. Muito bem, eu espero que tenham gostado da aula. Boa sorte e até a próxima!